Salve, salve, galera! André Brito aqui pra gente dar início a mais um episódio de Busca o Balde, o quadro de saúde aqui do Endcast. Afinal de contas, não dá, né, Ana, pra gente ser feliz sem saúde? Jamais. Eles andam juntas. Uma carrega a outra ali de mão dada, né? Sempre juntas. Estamos aqui com a Ana e com o Doc. Dá um oi também, Doc. Olá, boa noite, bom dia. Não sei que hora você tá vendo isso, É mas... isso aí. É a gosto do freguês, né? Fica a gosto do freguês e já falo pra dar uma seguida no perfil na confiança que o conteúdo vai ser bom. Aí sim, agora eu senti firmeza. Já chamou, já. Já chamou. Muito bom. Aliás, eu queria até já aproveitar o momento aqui também, deixar gravado nesse episódio aqui, que eu recebi um feedback fantástico. Uma ouvinte nossa, né, que ela também acompanha aí pelo Spotify, que já vai marcar uma consulta lá na Teico depois do episódio da menopausa. Ó, boa. É, Tô te minha esperando. cunhada. Tamo junto, viu, Dinda? Ela ainda não tá, mas depois que ela ficou sabendo que pode começar os sintomas 7 anos antes, ela falou, acho que já tá começando a chegar perto, eu preciso me cuidar. Ótimo. Então é legal a gente saber, né, que o programa tá entregando. O intuito do nosso programa é levar informação de qualidade, né, para todo mundo e até para as pessoas levantarem alguma suspeita, né, se caso estão sentindo, se identificou com algum assunto aqui, algum sintoma e buscar ajuda. Promover saúde, né, e não ficar esperando a doença chegar, né. Exatamente. Porque às vezes a pessoa sente o sintoma, só que ele acha que é normal, e aí depois começa a escutar a gente falando alguma coisa assim, fala, nossa, mas eu sinto isso, eu sinto aquilo. Ela se vê ali, fala, nossa, eu acho que eu tô precisando de ajuda. A gente nem tem consciência disso. Normalizando a exaustão, né? Então tá tudo se confundindo com, eu tô trabalhando demais e é normal estar assim, E né? não é, né. E não é. E não é normal também só trabalhar, né? Então a gente tem chamado atenção para essa questão de tentar se encaixar no dia a dia e buscar mesmo esse equilíbrio e checar se realmente é só exaustão do trabalho ou não, né? Boa. E tem a Teico pra isso, né. Exatamente, estamos lá. Isso aí, hoje a gente tem uma pessoa que nos acompanha, que segue já o Busca o Balde, e ela contou pra nós o seguinte, ó, eu vou mudar o nome dela porque ela não deu permissão pra falar o nome, então nós vamos chamá-la de Vanessa, tá? Tá. Ela falou o seguinte: oi, pessoal do Busca o Balde. Oi. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Vanessa, tenho 37 anos, sou professora de educação infantil. Já fica minha admiração. Professora de educação infantil merece todo o nosso respeito, né? Sim, É uma pessoa sempre. que, nossa, faz a diferença nas nossas vidas, né? Cuida dos nossos pequenos. Sim. E ela fala, aqui em Ribeirão Preto, desde a adolescência, luto contra a balança. Já é uma frase de impacto, né? Sim. Luto contra a balança. Já fiz todas as dietas que você possa imaginar. Passei por nutricionista, endócrino, personal, fiz terapia, tentei jejum, low carb, remédio, tudo. Ela colocou tudo assim grandão. Emagreci algumas vezes, mas sempre engordei de novo. Hoje estou 42 quilos acima do meu peso ideal. Ela não fala o peso. Com dores nas articulações, autoestima lá embaixo e me sinto constantemente cansada, até para brincar com meu filho de 5 anos. Tenho pensado muito na cirurgia bariátrica, mas morro de medo. Eu entendo ela. Totalmente. Medo de dar errado, medo de ter complicações, de me arrepender. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que não tenho outra saída para recuperar a minha saúde e a minha vida de volta. Queria saber de vocês. Como saber se é a hora certa para operar? E o que é mito e o que é verdade sobre o pós-operatório? Obrigada pelo espaço. O quadro de vocês me inspira demais. Valeu, Vanessa. Valeu. E aí, Doc? Bom, então vou começar. Bom, então assim, não precisa ter medo não de bariátrica, porque para ter uma indicação de cirurgia bariátrica, você vai ter pelo menos 2 anos de acompanhamento médico. Então você tem que obrigatoriamente tentar emagrecer por 2 anos. Então assim, se você conseguir fazer um emagrecimento satisfatório nesses 2 anos, você não vai precisar da bariátrica. O problema é que se por um acaso você não conseguir emagrecer o que foi proposto nesses 2 anos, aí sim você teve aí a falha terapêutica.
E se tiver dentro dos critérios para cirurgia bariátrica, aí sim está indicada, tá? Então, pode ficar tranquila que ninguém vai chegar do nada. Não, vamos fazer bariátrica, vamos cortar seu estômago avaliado, e... né? Que bom, né? Então, assim, tem 2 anos para você tentar com uma equipe completa para poder fazer você emagrecer. Então, não é só o médico, vai ser médico, nutricionista, psicólogo. Então, assim, vai estar com uma cadeia de apoio completa. Não é... cheguei e vou fazer a bariátrica e não Vou funciona passar ali, assim, fazer não. uma bariátrica e já volto. Não. Até mesmo quando a gente indica, aí o paciente quer e a gente indica, marca uma consulta com o cirurgião, não é para ir fazer a bariátrica. Ela vai começar o programa de bariátrica. E ali com o cirurgião, que eu acho que é muito importante escolher a equipe, né, que você sente seguro e tudo mais, porque ele vai conduzir aquilo ali, vai falar se tem que emagrecer, qual que é o risco, né, prós e contras, tirar a dúvida, como é que é o pós-operatório, vai ter o acompanhamento nutricional, a nutricionista especializada ali em bariátrica também, tem o acompanhamento psicológico, e o que acontece é que muitas vezes, se nesse trajeto o paciente às vezes vê que é possível fazer de outra forma, né, ou até assim, tô com medo mesmo e não quero fazer, não vai ser feito, né? Então, mas ali se esclarece muito e o paciente tem total consciência do processo. Então, muitas vezes eu falo, quando a gente vê que realmente está caminhando para uma cirurgia bariátrica ali no acompanhamento, eu falo, olha, essa consulta não é para você chegar lá e avaliar e já marcar uma cirurgia. Para você ter os primeiros esclarecimentos, ter o olhar do cirurgião que vai falar o que é mais apropriado, indicado, não indicado, né? Até porque tem várias, né? É muito complexo, né? E tem que ver risco cirúrgico, enfim, né? E ele vai discutir isso com você e a partir dali, se você estiver apta a realmente ir para uma bariátrica, vai começar a programação, né? Então, esse é o primeiro ponto. Mas com relação à cirurgia, que é a última pergunta dela. Agora, é importante também, esse paciente que fala assim, já tentei de tudo, nada funciona para mim, né? Nenhuma dieta, nenhum medicamento. Eu pego vários pacientes assim. E aí é importante, primeira coisa, entender o que ela fez, né? Qual que é a história dela com relação à balança, né? O peso dela, como que é essa oscilação. Frase, luto contra a balança. E entender, né, como é que oscila, por que ganhou, por que perdeu, que fase da vida que estava, porque às vezes ali tem trauma, tem luto, tem um monte de coisa, tem desemprego, então tem que entender ali o contexto da vida dela. Então não é só olhar para o número, é olhar para ela como um todo. E muitas vezes o que os pacientes que falam que já tentaram, ou tentaram por conta e tentaram assim, pegando coisas na internet ou coisas que as pessoas falam que funcionam, ou até tentaram acompanhamento profissional, ela já falou, né? Nutricionista, que é o caso dela. Personal. Mas é o que a gente está falando, que tem profissionais e profissionais. E precisa ter o profissional que tem esse olhar individualizado. Porque hoje parece que tem muitos profissionais ainda que pregam... que pregam terrorismo nutricional, inclusive nutricionistas, extremistas, médicos também extremistas, e às vezes o paciente ele já tem isso com ele de que se ele falhar, a culpa é dele, né? Então, se eu não der conta de comer só melão uma semana, que eu já teve paciente que falou que o nutricionista passou isso, juro por Deus, deixa eu contar essa. O paciente chegou no consultório e falou assim, ô doutor, eu vim aqui porque a nutricionista mandou eu passar na consulta com o endocrinologista porque eu não tô conseguindo emagrecer. Tá bom, o que você tá fazendo? Eu tô numa clínica de estética, tô fazendo acompanhamento nutricional, né? Tô tentando perder peso e eu não perco e ela falou que pode ser minha tireoide. Eu falei, tá, mas qual que é a programação nutricional? Ela falou, por exemplo, essa semana eu tinha que comer só melão e eu não tô conseguindo. Caramba! Então, só corrigindo, não era uma clínica de estética, era uma clínica especializada em emagrecimento. Isso, mas tem procedimentos... isso. Tem isso também, né? Tem isso também. Aí, né, então a gente precisa entender o que foi proposto, né, se realmente foram estratégias coerentes, equilibradas. Eu fico imaginando o que passou pela cabeça do profissional
Não sei. especializado em Não emagrecimento. sei. Eu falei pra ela assim, manda ela comer só melão. Aham. Eu quero ver se ela consegue. Gente, não dá, ué. Não tem cabimento, né? Então, assim, e aí o que o paciente pensa? Eu não dou conta. Porque ele acha que tudo é culpa dele. E ele já botou na cabeça dele que reeducação alimentar é tortura, é passar fome, é cortar tudo, é radicalizar. Comer uma É só semana de comer melão. melão. Então ele fala assim, então é por isso que eu não emagreço, porque eu não tô comendo só melão, Aham. né? Então é isso que eu tenho que fazer, isso eu não fiz ainda, viver de melão, né? Então, Que vida chega, legal. chega a esse Acho que ela é ponto. feirante. Deve ter a barraquinha do melão, cara. Deve ser, pode ser. Daí faz sentido. Né? Então a gente precisa entender o que foi proposto, se foi coerente. Qual a dificuldade? Se foi coerente, né? Por que ela não conseguiu? Onde que estava a dificuldade dela? Por que ela não conseguiu? Porque se foi proposto algo realista, coerente, né? Cientificamente respaldado ali, né? Flexível, né? Por que ela não conseguiu? Porque às vezes ela fala assim, porque esse horário que manda eu comer, eu falei, mas quem falou que tem que ser exatamente esse horário? Então, a gente tem que jogar com o nível de flexibilidade do paciente, de acordo com o que ele pode fazer, e mostrar que é possível aplicar aquilo ali com certa flexibilidade, que aquele plano não tem que ser engessado e feito exatamente daquele jeito, e que ele tem que mostrar onde está a dificuldade dele, porque às vezes também ele pega um plano, tenta aplicar, não consegue, fala a culpa é minha, e esse profissional não dá conta de me ajudar, e eu vou em outro. Né? Essa seria uma boa opção, porque se o cara faz um negócio desse, ele é um profissional ruim, tá? E aí seria uma alternativa mudar, né? E isso, o nutricionista ele tem que entender o que a pessoa come, fazer a adaptação, aí depois propor, ver, é possível para você comer mais vezes no dia? Pô, se for legal, puto, não é inviável, tem que comer só essas 3 vezes no dia. Pô, aí beleza, o cara vai ficar muito tempo sem comer, aí um bom nutricionista ele vai escolher aí alimentos que demoram mais a digestão. Por quê? Porque você vai ficar saciado por mais tempo. Se ele escolhe alimentos que têm uma digestão muito rápida, o cara logo menos já está com fome. Então, aí não vai ser uma estratégia muito boa. Então, ir para um especialista bom faz uma diferença total aí no resultado que você pode ter. E o especialista bom é aquele que realmente está interessado em fazer diferença na vida do paciente e que realmente propõe algo possível de ser feito. Encontra o tratamento para o paciente, né? E Exatamente. não coloca o paciente dentro do tratamento que ele sabe fazer, né? Não tem receita de bolo. Low carb é ótimo. É ótimo para quem? Jejum intermitente, jejum intermitente é ótimo. Para quem? Né? Então, a gente tem, na verdade, estratégias nutricionais que têm que ser adequadas e flexibilizadas de acordo com a realidade, com a condição de saúde de cada um e com o objetivo de cada um, né? Se é emagrecimento, se é ganhar massa magra, né? Se é ganhar peso, porque tem uns pacientes com dificuldade de ganhar peso. Então, tem que ser alinhado. E vem a questão também, já usei de tudo, tá? Você usou de tudo por conta ou você usou de tudo com acompanhamento e te ensinando como trabalhar com cada medicação? Porque não é só ir lá, aplicar e esperar ser emagrecido, não é lá só engolir o comprimido e esperar ser emagrecido. Mesma forma que a gente falou lá do uso do hormônio, não é só injetar lá o anabolizante e ficar sentado esperando ficar forte, né? É a mesma coisa. A gente tem que partir para a ação e o intuito das medicações é para auxiliar na tomada de ação, né? Porque ela vai te ajudar a ter adesão àquele planejamento, ela vai te ajudar a conseguir partir para a ação daquilo que foi proposto, né? Por quê? Porque vai atuar ali fome, saciedade, esvaziamento gástrico, sensibilidade à insulina, metabolismo, né? No medicações tem vários mecanismos hoje. E aí, a partir daí, ela consegue mudar comportamento e a partir daí ela consegue quebrar aquele ciclo. Mas, às vezes, ela vai precisar de medicação a vida inteira, porque uma das perguntas que o paciente faz, que ela até já falou, eu perdi, né? Mas depois voltou. Já aconteceu. E aí o paciente acha que, assim, quanto tempo eu tenho que usar? Eu não sei te responder isso, porque a obesidade é uma doença crônica para a vida inteira. Às vezes você vai precisar para a vida inteira. Então, eu não tenho essa resposta. Depende muito mais de você, paciente, do que de mim, né? Da sua capacidade de ter mudanças comportamentais sustentáveis para a vida inteira,
sem medicação, porque às vezes não vai ser sem medicação, só vai conseguir com medicação. E aí, vale a pena usar ou não vale? Lógico que vale. Só que é para auxiliar, né? E o paciente muitas vezes espera ser emagrecido com a medicação. Não vai funcionar. Fórmulas mágicas, né? É. Então, usou o quê, usou como, usou quanto, usou por quanto tempo. E a questão do reganho vem muito do... Você faz exercício? Porque você pode usar tudo, pode ser um sucesso, você pode fazer bariátrica, pode ser um sucesso. Se você não incorporar a prática regular de exercício, você vai recuperar peso. Porque assim, é genético. Porque é pra vida inteira, né? Então é onde o Bruno fala, né, Bruno? O que Tem vai treinar. ter que fazer? Treinar. É óbvio. Esse pessoal não volta a engordar por quê? Não faz atividade física. A atividade física para emagrecimento não tem nada melhor que a musculação. Por quê? Quando você faz musculação, você aumenta o músculo. Quanto mais músculo você tem, mais acelerado é o seu metabolismo. Assim, mais você pode comer. E a pessoa não engordou à toa. Engordou porque come. Tá? Então, já que gosta de comer, vamos ter músculo, que aí você pode comer sem engordar tanto. Que aí você consegue metabolizar muito mais do que você estava antes, sem massa muscular. E aí o que acontece? O melhor tratamento para ansiedade e depressão é atividade física. Então, assim, não estou conseguindo controlar o meu estresse. Aí eu vou te falar, não está treinando pouco, treina mais. O que acontece? Eu tenho 2 pacientes no consultório que eles pararam de usar todas as medicações psiquiátricas que eles usavam, porque começaram a treinar. Mas aí também não treinar normal não, tá? Viraram tipo atleta amador, tá? Então é a pessoa que toda hora tá correndo, um negócio é diferente. Frenético. Então assim, tanto que eu só tenho 2 casos assim. Essa informação ocupou um triplex aqui no meu cérebro. A forma que é mais eficaz para emagrecimento é exercício de força. Ganhar músculo. E não o cardio, por exemplo. Que tem essa lenda, né? Que para emagrecer tem que fazer cardio, né? Na verdade, eles se complementam, né? Então, nós estamos falando de ideal, eles se complementam. Eu preciso do cardio para ter condicionamento cardiovascular, para fazer mais mitocôndria, para também ajudar na queima de gordura. Mas eu preciso da musculação para fazer músculo, que é o que o Bruno falou, porque se eu ganho mais músculo, não é só questão de poder comer mais, né, que aumenta o meu metabolismo basal, mas eu também melhoro qualidade corporal. Eu diminuo inflamação, eu diminuo cansaço, eu diminuo depressão, ansiedade, eu melhoro o padrão de sono. E também eu tenho menos dores, mais funcionalidade, né? Mais movimento, mais equilíbrio, mais disposição. E se eu faço mais músculo, eu também melhoro o meu sinal de saciedade. Então, automaticamente eu como melhor. Inconscientemente eu como melhor se eu estou ganhando musculatura, né? Que legal isso, então né? é muito legal, porque assim, sim, se eu tiver que escolher um só, a gente fala isso para todo paciente, treino de força, não tem nem dúvida, treino de força. Porque o exercício que eu fiz hoje vai manter meu metabolismo mais acelerado, não só hoje, agora. Por 2, 3 dias, não é? Até 3 dias. Aí, até 3 Olha dias. isso. Aí o que acontece? O pessoal que fala assim, não estou conseguindo emagrecer treinando. Aí vamos lá. É porque o treino ainda não chegou no nível bom para isso, tá? E, putz, é normal, porque aquilo que eu te falei, é um degrau de cada vez. Então, assim, quem tá no começo vai ter dificuldade de iniciante. Aí quem tá no meio do caminho vai encontrar dificuldade ali. E aquela é a parte mais difícil para ele. E tá tudo certo, mas assim, aí você vai subindo o morro, você vai vendo que tem problemas cada vez maiores, né? Então, assim, é normal. Também vai melhorando a vista de lá de cima, né? Você começa a ver, opa, melhorou tal coisa, melhorou o sono. Exatamente, porque igual, eu achava que eu treinava bem antes do personal que eu tô agora. Eu achava que eu treinava perna bem pra caramba. Aí, depois de um tempo, descobri que não. Eu treinava perna, inclusive, mal, né? Fazia com uma carga. Hoje em dia, já tô com mais do que o dobro da carga que eu achava que eu treinava bem. Mais que o dobro? Mais que o dobro. E, assim, tá... E parece que dá pra evoluir mais. Então, assim, é uma coisa, assim, que a gente acha que tá no limite, mas até você ter alguém que te mostre o caminho ou até você se sentir incomodado o suficiente para querer evoluir sozinho. Então, assim, sempre dá para evoluir. O problema é que, às vezes, a pessoa não está preparada para escutar isso. Que volta e meia, tem gente que fica
brava comigo lá no consultório, porque o cara chega lá, eu quero ficar forte. Aí eu falo, olho para os exames. Tem uma enzima aqui que chama CPK. Essa enzima, se ela vier menor, muito baixa, quer dizer que o treino tá ruim. Tá? Se ela vem muito alta, não dá para saber que o treino tá bom, mas quanto mais alto esse número, melhor. Não é isso. Mas assim, tem que vir pelo menos um certo valor para a gente falar, nossa, isso aqui, o treino tá legal. Traz uma noção de treino. Isso. É um marcador. É um marcador. Se tiver muito baixo, aí eu já sei que o treino tá fofo, não tá resolvendo a vida. E aí, para a pessoa, às vezes, ela tá se esforçando pra caramba. Sim. Mas por quê? Porque ela nunca tentou ir além, né? Às vezes não teve ninguém para conseguir incentivar ela a ir além. Às vezes o profissional que ela tá não tipo, não tem a mesma linha de trabalho que a pessoa responde bem. Profissional tem que ser um incentivador. Eu acho muito isso. O personal tem que ser um personal que treina. Tem que ser um personal que gosta de treinar. Porque eu tô buscando um profissional para me espelhar e me incentivar também. Não é só para me ensinar. Porque se esse personal, ele não treina e ele não tá nem aí pra saúde física, e se eu falar eu tô cansada, ele fala, então vamos fazer só 2 exercícios e pode ir embora, né? Quer dizer, não me incentiva, não me entrega resultado e eu também não vejo ele como inspiração, né? Então, se eu busco onde a gente também tenta fazer a nossa parte, mostrar pro pessoal que a gente mesmo trabalhando muito, fazendo um monte de coisa, a gente tenta fazer o máximo que a gente consegue, o melhor que a gente consegue. Para servir de exemplo. Né? E que o que a gente consegue, que não é muita coisa, funciona. Para provar que o pouco funciona, que o comer mais ou menos equilibrado funciona. A gente não vive de salada e filé de frango e água, né? Você vai encontrar gente na pizzaria, na lanchonete, viu? E o pessoal às vezes olha, tá assustado. Sim, a gente vai. Nossa, Ana... Sim, a gente come, né? Batata frita às vezes, né? Mas a questão só revelações, hein? Olha que chocante, né? Então, assim, a gente tem uma alimentação equilibrada e o equilíbrio é isso. É você saber o quanto você pode se permitir. A gente já comeu no automático desregradamente aí por muitos anos. Hoje a gente tem consciência, a gente aprendeu a comer consciente. E é isso que faz a diferença. Então, a gente viu também a diferença que a gente faz na vida do paciente a partir do momento que a gente começou a cuidar da gente. Porque aí também a gente entende a dificuldade dele e sabe também o que propor para funcionar, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, na hora que o paciente chegar com uma queixa que foi similar a uma queixa que você teve, você vai ter uma empatia muito maior. Com certeza. Então, eu vou te falar que uma pessoa que sempre foi magra ou que tem facilidade para perder peso, né, o Bruno tem, por exemplo, muita facilidade, ela às vezes não vai entender a dificuldade que é para o que tem tendência a ganhar peso e sempre foi obeso e emagrecer. Então, às vezes, falta um pouco dessa sensibilidade, mas é porque ele tem a teoria, ele não tem a vivência, né? Eu não queria ter essa vivência de brigar com a balança, mas eu tenho. Então, eu entendo quando o paciente fala, ele quer fazer diferença, né? Ele quer mudar, só que ele não dá conta de ir pra ação. São forças maiores ali derrubando ele. É muito louco a gente pensar que a gente tem um corpo autodestrutivo ao extremo. Ele quer se sabotar e quer se afundar o tempo inteiro. Aquela história de que o cérebro quer economizar energia o tempo todo, é verdade? Verdade. Ele luta pra gente não fazer exercício, pra gente ficar mais quietinho possível. Sim. E aí a gente... Por quê? Porque lá atrás a gente tinha que caçar para comer proteína, tinha que subir na árvore para comer carboidrato, né? Então demandava muito esforço. Então era importante ter um bom estoque de reserva energética. Hoje a gente tem comida, se eu pedir um iFood aqui, 5 minutos tá tocando o interfone, né? Então, assim, mudou, né? O ambiente mudou, a vida mudou, mas o organismo não mudou, né? Nesse sentido. Então, ele vai tentar ter essa reserva, armazenar. E a pessoa que tem todos esses fatores, né, da obesidade envolvido, é uma luta muito injusta. Então, tá bom, o exercício, importantíssimo para quebrar ali, né, o ciclo, para também ter manutenção da saúde e do peso. Muitas vezes não tem, quem está no vai e vem ali do peso é porque não consegue ter constância. E eu tenho que entender, por que você não consegue? Porque às vezes ela não consegue porque eu tenho que trabalhar o resto primeiro.
Tem que trabalhar sono, hidratação, padrão alimentar primeiro. Senão não vai dar conta, não vai ter energia, não vai ter disposição, não vai dar conta de dar sequência naquele exercício. Então, eu tenho que primeiro ver o que eu tenho que corrigir. Porque a partir dessa base, eu consigo fazer ela falar assim, agora eu acho que eu consigo ir. Boa. E agora eu vou. E ela começa a ir. Isso é fundamental. A gente não começa a construção da casa pela decoração, né? É pela fundação, depois a construção das paredes e por aí vai, né? Sim. Ó, hoje chegou um paciente que estava com uma queixa assim, de que quer emagrecer, só que o que acontece? Nunca tinha procurado acompanhamento e tal. E beleza. Ele já chegou com alguns exames prévios que ele tinha aí e outros que ele pediu por conta própria. E aí chegou lá com os exames e com alterações. Aí, assim, eu fui lá, passei os remédios para resolver as alterações que ele tinha do exame. E aí eu ia falar dessa questão do sono, que ele falou, ele dorme pouco, bem pouquinho. Ele dorme coisa de 4, 5 horas no dia, quando dorme tudo isso, e aí tem dia que ele passa varado. Aí eu falando lá, eu passei os remédios, eu acabei de falar o que eu ia passar para ele, e aí eu ia colocar o remédio do sono. Ele falou, nossa, eu vou ter que tomar tudo isso. Remédio quanto menos melhor, não quero tomar mais nada não. Aí eu fiquei quieto, falei, vou passar só isso para ele, vamos arrumar o que realmente está muito ruim. E aí depois a gente vai trabalhar essa parte aí, ver se melhora sozinho esse sono, ou se não vou ter que entrar com remédio depois. A gente tem que ter esse feeling, né, com o paciente, negociar com ele ali, para ele não fugir daquilo ali, né? Para ele ver que é possível e para ele voltar. Porque é para ele, né? Eu lembrei de uma consulta, me veio um flash aqui, só deixa eu passar uma vergonha em público aqui. Vai. Eu trato ansiedade, né? O transtorno de ansiedade generalizada. Aí um dia eu fui no médico e ele atende num prédio, num andar alto, e ele tinha deixado um pouquinho da janela aberta, assim, com... Sabe aquele cabinho da cortina, da Sei, da persiana? persiana. E aquele negocinho tava assim, ó. No ápice da pandemia, de máscara, afastada, a cadeira longe da mesa do médico. E ele parou, assim, acho que uns 3 minutos pra, sei lá, nem sei se foi tudo isso, né? Pra fazer a receita. Que ele ia baixar a dose do meu remédio. Nossa, venci, né? Vou baixar a dose do remédio. E aí, nesse, sei lá se foi 3 minutos mesmo, que parecia uma eternidade pra mim, eu só escutava o barulho daquele negócio batendo. Eu falei, doutor, posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode, André. Esse barulhinho não te incomoda, não? Eu não vou mais abaixar nada, não. Vai ficar do jeito que tá. Ele, barulho? Parou assim, ele levantou a mão do teclado, assim, que ele tava fazendo a receita. Barulho? Eu falei, que barulho? Ele não tava nem escutando. Eu falei, aquele troço batendo ali o dia inteiro. Ele falou, André, eu não tava nem escutando, você não posso baixar essa dose ainda, não. Vamos aumentar. Eu tenho que ter essa... Tem que ter esse feeling e tem que ter essa questão da negociação do paciente, ele entendendo o processo, entender o que ele precisa, né? E para ele voltar, porque senão ele vai pulando de profissional em profissional, né? E acontece dele não conseguir ter adesão a tratamento algum. Esse problema de, não deu certo com o médico, isso é a pior besteira que você faz na vida. Por quê? Se não deu certo no tratamento, o médico que é bom, ele vai trocar o tratamento. Falou, essa abordagem não funcionou, vamos mudar a abordagem. Aí, essa aqui não é... Uma hora acerta. Porque se você vai trocando de profissional, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu relato, se você souber relatar direito, ele vai até entender mais ou menos como é que tá e vai tentar dar sequência. Porque se você não segue uma sequência, às vezes fica tentando sempre o mesmo tratamento e não dá certo. E volta sempre para primeira tentativa. E não consegue evoluir. E tem estudo já mostrando que o paciente demora uma média de 6 anos para pedir a primeira ajuda para o emagrecimento, ajuda profissional. 6 anos? 6 anos. Ela luta sozinha por no mínimo 6 anos. Ela acha que é culpa dela, ela acha que ela tem que dar conta sozinha, ela acha que ela tem condições de dar conta sozinha. Tem que dar conta, E né? tem que dar conta e tem essa facilidade de informação, mas também desinformação. E tudo que ela consegue tentar sozinha, ela tem. Então, paciente que já comprou 1000 coisas na internet para tentar emagrecer, né? E tudo mais. Então, quando ele chega no consultório, ele já tentou muita coisa. E aí é importante. Então, o paciente chega para mim e fala assim, eu já tomei de tudo. Eu falo, tudo o quê? Né? Eu preciso saber.
Ah, isso funcionou? Ah, funcionou por um período, tá? Por que parou de funcionar? Porque às vezes interrompeu o tratamento, né? Ah, e tal coisa. Não, isso aqui eu suspendi porque eu passei muito mal, tal, né, e tal. Eu preciso entender o que ela usou, o que foi esse tudo, já usei de tudo, e o porquê que não deu certo, né? Porque a partir daí também, às vezes, esse tudo que se fala não foi tudo mesmo, ou foi usado de uma forma incorreta, ou foi coisa que usou por conta, né? Que acontece muito. E aí vai ter falha terapêutica também. Então, é essencial a gente entender que antes de eu pensar numa bariátrica, que o paciente fala muito para mim, assim, o que você acha? A primeira pergunta que eles fazem para mim tem me impactado muito, porque tem aumentado, né, a procura. Eles falam assim, o que você pensa sobre a bariátrica? É que foi basicamente a pergunta da Vanessa. Ela encerra falando isso, né? Quando é o momento certo, acho que ela fala. Então, o momento certo de se pensar na bariátrica... Queria saber de vocês, como saber se é a hora certa, o que é mito e verdade sobre o pós-operatório? Isso. Então, assim, a hora certa eu já tentei pelo menos 2 anos, que o Bruno comentou, de tratamento multidisciplinar, acompanhado. E outra coisa também que é importante, porque esse acompanhamento, o paciente acha que é ir no consultório 2 vezes no ano. Esse acompanhamento são 14 consultas no primeiro ano. É o ideal. Isso é a OMS, Organização Mundial de Saúde, preconiza. Seria o ideal. Entendeu? E ela não vai isso. Ela vai uma. E fala, já tentei. Entendeu? Tentou mesmo. Então, é por isso que a gente oferece lá na clínica o plano de acompanhamento, porque é realmente para você ter um acompanhamento multidisciplinar, que é um acompanhamento real, né? Que tá todo mundo ali em cima. É o famoso pegar na mão mesmo. Pegar na mão. E até fora das consultas tem essa assistência remota, né? O tira dúvida, enfim, o que precisar ali. Às vezes a gente até abre em teleconsulta, para acompanhar esse paciente de perto. Por quê? Porque se realmente ele tentou, com tudo que ele poderia usar e que teria indicação dele usar, né? Nesses 2 anos, ele fez acompanhamento psicológico, ele teve prática regular de exercício e ele não respondeu. E, gente, isso pode acontecer de não responder, porque às vezes fala, tá mentindo, não fez nada. Pode acontecer de realmente estar fazendo e não responder, né? Por quê? Que é o que a gente falou, porque a obesidade é muito complexo, às vezes não vai dar certo, né? Não vai ser o suficiente, às vezes responde o mínimo. É o momento de se pensar na bariátrica, só que se pensar na bariátrica, é o que eu falei, a gente encaminha para o cirurgião para começar ali a introduzir o paciente nesse mundo da bariátrica para ele entender como funciona, entender o processo. Por quê? Porque o fazer o bariátrica não vai isentar ele de ter que fazer o que ele já está fazendo pro resto da vida. Que, eu desisto, vou para bariátrica. Não, você vai ter que seguir com exercício, com orientação alimentar, com tratamento psicológico e ir para bariátrica e seguir com isso depois pro resto da sua vida. Né? Então, ir para bariátrica não é um caminho fácil. E não é o fim da linha, né? Tipo, dali vai continuar um processo. É só o começo de uma nova fase, que ele vai ter que aprender a lidar com um novo corpo, mecanicamente falando ali, mas com uma mente que não mudou, né? E que é aí que entra a importância do trabalho psicológico. A terapia, né, voltada para o comportamento alimentar. Né? Então, a gente tem a especialista fazendo mestrado, doutorado em comportamento alimentar, justamente para amparar. Então, por quê? Porque tem coisas assim, que você não acredita. O paciente falou assim, olha, graças à terapia eu entendi que eu me engordo propositalmente porque eu sofri abuso. Para não chamar atenção. Para não chamar atenção, porque eu chamava muita atenção, porque eu era muito bonita, e eu comecei a me agredir para não me sentir bonita e para as pessoas pararem de olhar para mim. Nossa, como se eu fosse bonita. É então, é muito pesado. Então, tem muita coisa envolvida. A gente precisa entender isso, né? Então, isso a bariátrica não tira. Então, eu preciso entender pode ir para a bariátrica. Tem indicação? Tem, mas eu vou precisar trabalhar. Toda essa parte emocional e mental junto, né? Então, qual o momento? O momento é quando realmente já tentou de tudo com acompanhamento, não teve a resposta esperada. O que é a resposta esperada? Também é importante isso, né? Se eu entro com um tratamento medicamentoso associado ali ao acompanhamento, se esse paciente não perder pelo menos 10% do peso dele em 6 meses, é falha terapêutica.
E eu já tenho que mudar minha abordagem ali. Tem que mudar a medicação, enfim, associar, tem que rever minha estratégia médica ali, né? Então, se ele tentou ali 2 anos, e às vezes ele não perdeu nem 10%, né? Ou perdeu ali só 10%, né? E ele tem muito ali para perder, é o momento de se pensar. Agora, mitos de pós, eu falo assim que tem todos os absurdos falando aí na internet, né? Mas, na verdade, é muito individual. Então, você vai ter que aprender o quanto você pode comer, né? Como jogar com a alimentação, a questão de combinação alimentar. E para isso tem um nutricionista especializado na bariátrica, que vai acompanhar esse paciente, porque ele vai... Eu falo que é igual o neném, né? Vai para papinha, né? Para dieta né? Líquida, pastosa. E é um período longo de adaptação, de aprendizado alimentar. E aí, geralmente, nesses primeiros 2 anos, ele tem uma boa resposta, porque ele não consegue comer nada além daquilo. Mas depois ele vai adaptar. E aí, se ele não tem essa mudança comportamental, né? De escolhas e tudo mais, ele vai sempre achar uma forma de se sabotar, que o Bruno falou do seu paciente que bebia leite condensado, né? Nossa. Teve um paciente que ele fez bariátrica, agora ele estava perdendo muito peso e não conseguia comer quase nada, porque conseguia comer lá coisa de 3, 4 garfadas e já dava dump, já começava a vomitar e ter problema. E aí ele começou a perder muito peso, só que aí ele se sentiu muito magro, não sei o que aconteceu, que loucura que bateu na cabeça da pessoa, começou a mamar leite condensado. Aí eu fui vendo que não estava perdendo peso adequadamente. Deglutir. Então, que é um negócio que é muito calórico e passa rápido pelo estômago, hein? Pelo amor de Deus. Aumenta muito a chance de alcoolismo também, por ser líquido. Riscos, né? Isso não é mito, né? Então, uma contraindicação absoluta é transtorno psiquiátrico, né? Grave e até já vício, né? Alcoolismo. Então, assim, tem que avaliar pela equipe multidisciplinar e ver se a pessoa está realmente, né, indicada a fazer cirurgia. Mas o alcoolismo é real, às vezes não tinha antes e adota esse hábito, né, esse vício aí, porque é líquido, é mais fácil para ela. E calórico, né? E extremamente calórico. A questão do alimento ali, né, muito doce e palatável e desce melhor e dá para ingerir mais porque é mais líquido, né? Ela vai por esse caminho. Faz sim carência de nutrientes porque compromete a absorção, então também não é mito. Não é mito. Não é mito, e ela vai ter que acompanhar o resto da vida e vai ter que repor, e às vezes não dá para ser via oral, aí nesse caso que a gente estava falando lá, né? Nesse caso, Aí às vezes tem que ser, né? O soro. Aí tem indicação, porque às vezes não absorve, né? Alguns pacientes absorvem, mas outros não. E também a questão de você entender que é muito fácil você perder, porque tem uma perda grande de peso, né? Às vezes 30%, que é a média ali. Se você não tem exercício, você vai perder muita massa magra. E aí aumenta o risco de osteopenia, osteoporose também, né? Então, tem que ter esse acompanhamento nutricional e tem que ter esse manejo mental, porque senão ela vai achar formas de se sabotar e vai até se prejudicar, né? Boa. Vanessa, eu tô vendo aqui que, tá só começando e a gente tá aqui para acompanhar, né, essa saga, essa busca. Eu acho que tem muito que buscar essa parte emocional aqui, ficou claro. Ela chamar de uma luta já é uma coisa que a gente me soou como algo assim a ser cuidado. Sofrido. É sofrido. Eu falo que é luta mesmo, né? Porque é sofrido. E aí você tem que ter as armas, né? As ferramentas corretas, luta, né? Você tem que se proteger corretamente, que é o ambiente, que é o apoio familiar, que é o apoio psicológico. E você tem que ter as armas não só nutricionais ali, mas às vezes medicamentosas ou até de cirurgia para te ajudar. E conta pra gente, Vanessa, depois se a gente conseguiu esclarecer, né, as suas dúvidas, os seus anseios. Se porventura ficou alguma ainda sem responder, né? Pode mandar. Pode mandar, né? A gente responde, né? A gente não, vocês respondem, né, Doc? A gente tenta. A gente tá aqui pra isso, né? Com certeza. Então é isso, esse foi mais um episódio do Busca o Balde. Quero agradecer mais uma vez aqui o Dr. Bruno Fujihara, doutora Ana Laura Ferreira, que está aqui conosco também há muitos episódios já e cada vez os dois trazendo mais conteúdos
saudáveis para nós, né? Então, tá aqui na descrição do episódio o @ da Ana, o @ do Doc e o @ da Clínica Teico também, para vocês buscarem essa ajuda multidisciplinar. Se você assistiu a gente pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, também é um dos critérios, né? Porque a pessoa tem que estar inscrita no canal. Critério obrigatório. Senão não pode nem Inscrever, prosseguir o curtir, tratamento. compartilhar, Isso. Manda para alguém que você sabe que talvez esteja passando por uma situação semelhante. Você pode ajudar alguém com esse episódio, né? Se você acompanhou a gente pelo Spotify, lembra de seguir a gente aqui, deixa 5 estrelinhas aí que você também ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas que podem se beneficiar das mesmas dúvidas da Vanessa. Esse é o Busca o Balde e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, valeu. Até.